Olá, viva! Bem-vindos ao podcast de Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Um episódio amplamente dedicado ao Papa Francisco, que morreu esta segunda-feira, aos 88 anos. Francisco, o homem que Roma foi buscar ao fim do mundo para liderar a Igreja Católica, transformou aos olhos dos crentes e dos ateus, derrubou muros, abriu perspectivas para os mais fracos e para os mais pobres, para as minorias e para as mulheres. E é por isso que Miguel Sousa Tavares diz que foi o melhor de todos. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Miguel, bem-vindo. Obrigado. O Papa Francisco ficará para a história porquê? Eu acho que ele marcou a Igreja como ninguém desde João XXIII. Foi o Papa do Concílio Vaticano II e foi o primeiro Papa, embora fosse italiano, que ousou enfrentar o luxo, a ostentação e a inação da Cúria Romana. Francisco, vindo lá do fim do mundo, não por acaso sucede a Bento XVI, que era um Papa alemão ultraconservador, era o presidente da Congregação da Doutrina e da Fé, que à época era o setor mais conservador, reacionário mesmo da Igreja, e sucede a um Papa que foi muito popular, mas que em minha opinião não foi um bom Papa, que foi João Paulo II, que era uma espécie de pop Papa, gostava de ir a todo lado, mas no essencial manteve a Igreja agarrada aos seus dogmas de sempre, fechada ao mundo. Francisco foi o contrário, foi o homem que chegou e disse: eu quero uma igreja pobre ao serviço dos pobres, foi contra a ostentação da Cúria Romana, foi ecuménico, falou com todas as religiões, tentou chamar a si o mundo inteiro. A sua nomeação de cardeais, por exemplo, acabou por se traduzir, e agora vai ser importante no conclave, numa alteração fundamental de predominância dos cardeais europeus sobre os africanos, asiáticos e sul-americanos. Isso vai ser muito importante. Portanto, a Igreja de Francisco tornou-se uma igreja mais universal. Para além disso, eu acho que ele foi importante como pessoa, como dirigente político, porque o Papa é um dirigente político, não é um simples chefe de Estado da Santa Sé, pela simplicidade da sua mensagem, da maneira como falava e pela evidência das coisas que dizia, da justeza das coisas que dizia, quer fosse a falar dos pobres, quer for a falar dos imigrantes no Mediterrâneo, quer fosse a falar da guerra da Ucrânia, onde ele foi muito criticado porque percebeu o essencial, e para haver uma trégua é preciso falar com os dois lados e é preciso que os dois lados cedam, quer fosse a condenar veementemente aquilo que está a acontecer em Gaza, e nesse aspecto o Papa é quase o único dirigente ocidental que ousou levantar a voz e indignar-se com aquilo. E o Papa marcou a diferença, segundo se lê no seu texto, logo desde o início, né? Logo na sua apresentação, na forma como se vestiu e na forma como se dirigiu às pessoas. Sim, eu lembro-me, ele chega e diz: boa noite, irmãos e irmãs, para-me buscar ao fim do mundo. Eu achei esta frase lindíssima, achei uma frase, primeiro, de quem não estava à espera de ser nomeado Papa, ser escolhido. E segundo, de quem começava por se apresentar como pessoa antes de se apresentar como chefe de 1.300 milhões de católicos e como um igual aos outros. Há uma imagem do Papa, Pedro, que eu nunca mais me hei de esquecer, porque eu acho que é uma imagem altamente simbólica, para além de altamente bonita, que é durante o Covid, com Roma toda deserta, toda a gente dentro de casa, a Praça de São Pedro absolutamente deserta, e o Papa caminhando e olhando para a praça, seguramente estaria a falar com o seu Deus, estaria a rezar, estaria a ver ali, imaginando os fiéis a encher a praça, mas de facto ele estava absolutamente sozinho. E essa imagem, que eu acho lindíssima, das fotografias mais bonitas que eu já vi, deu-me uma ideia do que era o peso sobre os ombros daquele homem. Peso como alguém que acredita que está a transmitir a mensagem divina,
e como alguém que a tem que fazer passar e ser aceito pelos fiéis do mundo inteiro e ainda ser, como ele foi, um exemplo para todos os não crentes. Crê que ele ficou sozinho durante este tempo todo ou conseguiu, digamos, revolucionar um bocadinho a Igreja? A forma como também as pessoas olhavam para a Igreja e também a forma como os outros elementos do Vaticano o acompanhavam ou não nesta sua vontade de querer mudar as coisas, o status quo. É uma excelente pergunta, Pedro, para a qual eu não tenho o suficiente conhecimento daquilo que se passa em Roma para dizer. Agora, a minha ideia é que o Papa, se não esteve sozinho, teve sempre em larga minoria nas transformações que quis fazer na Igreja. Teve em larga minoria dentro da Cúria, por isso é que ele tratou de expandi-la. Ele não foi buscar cardeais que fossem mais de acordo com as suas ideias ou menos. Ele foi diversificá-la geograficamente, achando que daí viria a diferença. Agora, eu acho que no fundamental dele deve ter estado sozinho ou em minoria, e aquilo que o fez conseguir impor muitas vezes a sua vontade ao resto da Cúria foi o apoio dos fiéis e mesmo dos não fiéis que ele tinha, e que isso era completamente sentido por toda a gente. Francisco era uma pessoa que facilmente tocava o coração de quais. Acha que então ele foi mais apoiado de fora do que por dentro? Com certeza, e eu acho que a sua morte é mais sentida fora do que dentro da Igreja, dentro da Cúria da Igreja, não tenho uma dúvida sobre isso. O Papa era, André Ventura disse, um inimigo da cristandade. G.D. Vance chamou-lhe um enviado do diabo. É irónico que tenha sido a última personalidade VIP, digamos assim, a estar com o Papa. Eu acho é que o Papa viu em G.D. Vance o diabo e morreu. Se calhar essa hipótese é mais provável. Agora, ele tinha a seu favor o apoio. Se houvesse um referendo mundial aos líderes do mundo, o Papa ganhava destacado. Francisco ganhava destacado. A minha grande questão agora é se a Igreja vai escolher alguém que continue o caminho que ele abriu ou se vai arrepiar caminho. Era essa a pergunta que eu lhe ia fazer. Acha que a Igreja quer continuar ou aprofundar as reformas que ele encetou, e algumas delas que os críticos dizem que não chegaram a ser concretizadas, ou que irá procurar alguém que seja menos, digamos, revolucionário ou divisivo e queira ser um bocadinho mais salomónico, digamos assim, perante o instinto e a cultura do próprio Vaticano? Bom, a pessoa, claro, a escolha do Papa é fundamental, mas também é fundamental saber se quem vier a seguir vai continuar ou não o sínodo que Francisco tinha inaugurado. O sínodo foi uma ideia dele de juntar toda a Igreja, fiéis, leigos, sacerdotes, bispos, cardeais, homens, mulheres, de todo o lado, em mesas redondas de 10 pessoas, cada 60 mesas redondas no Vaticano, a discutir toda a Igreja. Todas as questões da Igreja. E se é facto que Francisco nunca deu passos que alguns acham decisivos, como a ordenação das mulheres, o fim do celibato obrigatório dos padres, se ele nunca se atreveu a ir por aí, pelo menos atreveu-se a convocar toda a Igreja para sentir o que é que a Igreja pensava, a verdadeira Igreja, não a cúpula. O que é que os fiéis pensavam acerca dessas questões? Esse sínodo foi interrompido a meio pela sua morte, não havia ainda resultados palpáveis conhecidos, desconhece até onde é que Francisco o queria levar, se o queria levar ou não até ao fim. Agora, se ele for interrompido agora abruptamente, cancelado pelo sucessor, isso significará para todos os efeitos que o novo Papa e a sua corte, a sua cúria, digamos assim, não está interessado em escutar o pensamento profundo da Igreja, ao contrário do Papa Francisco. De todas as coisas que o Papa Francisco disse e de todas as coisas que o Papa Francisco fez, qual é aquela que fica para a história? Qual é que acha que é a mensagem que ficará para a história, para marcar esta era? Eu acho que ficam muitas, Pedro. Eu acho que, por exemplo, o primeiro gesto do Papa foi ir a Lampedusa conhecer os imigrantes que tinham sido resgatados das águas do Mediterrâneo. E com isso ele disse, e depois voltou a dizer, a propósito dos muros que Trump ergueu na fronteira com o México, ainda no seu primeiro mandato, ele voltou a dizer, esta gente não são criminosos, esta gente não está a mais no mundo, são pessoas que fogem de situações desesperadas, fogem da fome, fogem de guerras, fogem de perseguições políticas, fogem inclusive de catástrofes climáticas.
e nós temos que saber acolhê-los. Eu sei que isto não é fácil. Agora, ter como primeiro gesto ir ter com esses que eram os deserdados do mundo, aqueles que não tinham nada, que a única coisa que tinham era a roupa que tinham vestido e tinham salva-vida, alguns, foi um gesto simbólico do Papa para construir a tal igreja do todos, 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 que finalmente eu acho que é aquilo que marca os 12 anos de pontificado de Francisco, que é uma igreja para todos. Na segunda parte do seu texto, agora mudando um bocadinho de tema, refere-se a uma entrevista feita pelo Expresso a Adriana Varjão, a consagrada artista plástica brasileira. O Miguel não gosta do tom crítico de Adriana Varjão sobre Portugal, sobre o passado português no Brasil. É um tema que, realmente este tema é completamente diferente. É um tema que eu já abordei 2 ou 3 vezes no Expresso. Eu sou uma pessoa que adora o Brasil, conheço intensamente o Brasil. Agora, eu não gosto da maneira como alguns intelectuais brasileiros continuam a queixar-se de um passado colonial de Portugal, que, se pensarmos bem, foi violentíssimo para com os negros, foi violentíssimo, não tanto como os brasileiros para com os índios, mas que a elite branca intelectual brasileira não tem nenhuma razão de queixa. Porque, repare, como eu digo no meu texto, o Brasil deve ser das raras nações ex-colónias que não teve que dar um tiro para se tornar independente, não teve um morto para garantir a sua independência. A independência do Brasil é dada por um imperador português, com o célebre grito de Ipiranga, o Pedro I do Brasil, Pedro IV de Portugal. Para além disso, é fácil julgar a história pelo olhar de hoje, os crimes da história. É absolutamente indiscutível que nós fomos, se não o maior, dos maiores países esclavagistas do mundo, não tanto na exploração do trabalho escravo no local, que também fizemos, não houve quem fizesse pior, mas no transbordo, na expatriação de 5 milhões de africanos comprados nos mercados de escravos da África, aos árabes ou a outros africanos, e transportados para o Brasil. Nesse aspecto, Portugal foi recordista. Não há qualquer dúvida que Portugal, como qualquer metrópole, explorou as riquezas do Brasil, embora não tanto como os brasileiros julgam. Mas tudo isso são coisas que, indiscutivelmente, independentemente de discutirmos os detalhes, quanto ouro do Brasil é que trouxemos ou não trouxemos, etc., são coisas que foram recorrentes no passado. Todo o passado, se olharmos para ele, é feito ainda hoje em dia muito por países que colonizaram outros, impuseram-se a outros. E esses países não só escravizaram ou levaram mão de obra escrava, não só exploraram os recursos naturais, tudo isso foi feito à luz daquilo que na altura era aceite, porque a escravatura só viria a ser abolida universalmente no século XIX. E no Brasil, curiosamente, 61 anos depois dos portugueses já não mandarem lá. Portanto, não adianta muito fazer essa conversa. Mas há outra coisa que, para mim, que eu uma vez discuti isto com o brasileiro Laurentino Gomes, que é um grande escritor brasileiro e que escreveu um livro chamado Escravidão. Aliás, o Laurentino vive em Portugal. E a propósito desse livro, eu disse ao Laurentino Gomes, há aqui uma coisa que é uma verdade trágica. A escravidão foi tremenda para os negros que trouxemos de lá, mas o Brasil não se teria construído sem mão de obra escrava, porque os portugueses eram muito poucos, os brancos eram pouquíssimos, os índios nunca foram domesticados para trabalho escravo, nunca, ou nós não tentamos suficientemente e felizmente, e portanto sem essa contribuição dos escravos que trouxemos da África, um país tão grande como o Brasil, com tantas riquezas para explorar como o Brasil, tão impenetrável como era do século XV até ao século XIX, quando nós lá estivemos, não teria sido possível erguer o Brasil como conhecemos sem isso. A grande questão é o que é que se passa hoje no Brasil. Mas concorda ou não com a discussão que é mais ampla, não só portuguesa, mas também em muitos países europeus, sobre a reparação histórica, ou seja, sobre estes países confrontarem-se com o que fizeram no passado e de alguma forma poderem contribuir para estabelecer pontes e para também, ou seja, reconhecer o que foi feito de mal e também, estou a falar também das obras de arte que foram muitas vezes retiradas dos sítios originais para serem expostas em museus na Europa. Olha, deixa-me começar por dizer o seguinte, em relação a Portugal e obras de arte, não há grande coisa. É verdade. Nós não encontramos nada no Brasil e não fizemos nada.
das coisas que mais me impressiona na história da colonização portuguesa é o pouco que nós documentamos do ponto de vista de pintura e desenho os lugares onde estivemos. Nós não temos um pintor do Brasil. É impressionante. Todas as pessoas que pintaram o Brasil foram estrangeiros. Foram franceses, foram alemães, foram os holandeses que foram na corte do... Agora falta-me o nome do homem que fundou o Recife, e que levava um pintor que pintou 24 quadros sobre o Brasil, que depois foram dados ao rei de Espanha, Maurício de Nassau, que era o nome do holandês que foi fundar a cidade do Recife, incendiou Olinda e comandou a instalação dos holandeses no Brasil durante 60 anos. Ele sim levava um pintor, levava 2 ilustradores, e isso é praticamente o que temos no Brasil. Portanto, em matéria de evolução de obras de arte, eu acho que, estando de acordo ou não, é irrelevante. Do ponto de vista da reparação histórica, aquilo que eu acho essencial é que se ensine o que foi a escravidão. E por isso é que eu defendo desde há muito tempo que nós primeiro devíamos ter um Museu do Mar em Lisboa, que não temos, que é uma vergonha. Não apenas, muito mais que o Museu das Descobertas, um museu que ensina a relação dos portugueses com o mar. Por exemplo, o que é que foi a odisseia da pesca à baleia dos portugueses, que foi uma coisa absolutamente notável. O que é que foi a odisseia da pesca ao bacalhau? A mesma coisa. Nós pescamos ao bacalhau à vela, na Groenlândia, até 1960. É impressionante. Agora, dentro desse Museu do Mar, tinha que haver uma aula unicamente dedicada à história da escravidão. Porque ela tem que ser contada que foi uma vergonha, que foi um abuso, tem que se ouvir a voz dos povos escravizados, sem dúvida. Quer dizer, aquilo que eu acho, quando se olha para a história, é que nós não podemos nem julgar tudo com os olhos de hoje, nem desculpar tudo pelo olhar de então. Ou seja, aquilo que foi crime tem que ser contado. Aquilo que tem que ser contado, embora se explique, olha, era normal. Eu, quando fui para o Brasil da primeira vez, quando conheci o Brasil no final dos anos 70, não havia escravos no Brasil, mas qualquer família da Idade Média tinha 3 ou 4 empregados negros a quem devia pagar muito menos que salário mínimo, que nem existia. Portanto, essas coisas foram evoluindo ao longo da história. O conceito do que é que estava certo e errado foi evoluindo, embora, em relação à escravidão, eu costumo acreditar que as pessoas não sentissem aquilo como um crime, os que praticavam. A própria Igreja tivesse consentido naquilo. Custa-me acreditar que mesmo no século XVI não olhassem para aqueles homens e mulheres agrilhoados que dormiam nas salas das fazendas de café, acorrentados, e não pensassem que estavam a cometer um crime. Estavam, claramente. Vamos agora para a parte do improviso e vamos voltar à Igreja, como falou há pouco, e também ao tema da morte do Papa, que parece inescapável esta semana. Esta semana em que o Governo cancelou a agenda festiva, entre aspas, agenda festiva, do 25 de Abril, devido ao luto pelo Papa. O que é que acha disto, desta tomada de posição de Luís Montenegro e do Executivo? Pedro, eu peço desculpa dizer, mas a mim pessoalmente é-me indiferente por uma razão. Eu acho que, tirando o ano passado, que eram os 50 anos, nós já deveríamos ter deixado de festejar o 25 de Abril. Sobretudo, não, quer dizer, uma coisa são as manifestações populares, de rua, etc., que eu não tenho nada contra, pelo contrário, acho que foram lindíssimas no ano passado, mas aquela comemoração solene na Assembleia da República, com os discursos sempre previsíveis, seguindo a ordem previsível, o que resta ainda vivo dos capitães do 25 de Abril, de cravo ao peito, a assistir àquilo que já não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Eu acho que até é uma maneira de degradar a imagem do 25 de Abril. Portanto, se cancele isso, eu acho absolutamente indiferente. O que eu não consigo alcançar muito bem é o que é que o Governo quer cancelar ao certo, porque seria impossível cancelar as manifestações populares e os desfiles político-partidários ou sem partido na rua. Também não vejo que o Governo tenha poderes para cancelar sessões da Assembleia da República. Acho que isso é uma decisão dos grupos parlamentares e do Presidente da Assembleia da República. Não estou a ver o Governo dar ordens à Assembleia, cancelem a sessão comemorativa. Quando muito mais que o Governo pode fazer é nós não estaremos presentes. Tudo bem. Agora, de facto, parece-me um bocado idiota, sobretudo vindo de uma maioria, convém lembrar, que estatuiu no ano passado que vamos passar a comemorar também todos os anos o 25 de novembro. Qualquer dia acabamos a comemorar não sei o quê, quer dizer,
quaisquer datas que se queiram. Este é um país de mais comemorações do que realizações. Com esta ficamos. O podcast de Miguel Sousa Tavares de Viva Voz fica então por aqui. Regressamos na próxima semana. Eu sou o Pedro Candeias e a sonoplastia deste episódio foi do Tomás Delfim. Até breve. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.